Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live desse projeto maravilhoso que é o Encontre Sua Marca, volume 2, livro que a gente lança agora no segundo semestre. Renata já chegou aqui, né, Renata? Renata vai ser mediadora. Deixa eu adicionar ela aqui. Ou a Renata pode me pedir também. Aqui. Tô entrando já. Ah, Olá, ei, Renata, tudo bem? Patrícia, que bom estar aqui com você. Que oportunidade incrível de conhecer um pouco mais do teu capítulo, do teu tema. Estou super ansiosa aí para a gente navegar nessa uma hora que teremos e você poder falar um pouco mais para a gente sobre o teu tema. Sim, é sempre uma alegria, né? Essas lives são ótimas, porque a gente corre tanto, né? Tanto trabalho que a oportunidade que a gente tem, né? De se ver também, né, Renata? De dar um oi, de... Verdade, que bom tê-la aqui comigo agora à noite. Que bom desfrutar um pouco do teu conhecimento. Incrível. Teus temas são sempre muito interessantes, são sempre muito atrativos e que agregam muito na nossa vida profissional. Então é um prazer Ah, estar contigo hoje e desfrutar desse tempo aí com você. um prazer, né? Um prazer também, uma alegria fazer parte desse projeto pela segunda vez, né? A gente já teve também a chance de fazer a live no volume um. Estamos nós aqui de novo, né? No Juntas. volume 2. Que bom. E vamos seguir por mais caminhos juntas aí, por favor. Claro, claro. Então, Posso, introduzir um pouco do que a gente vai falar essa noite? Então, vamos. claro. Patrícia Franco, que está aqui conosco, a gente já iniciou a live, né? A gente faz parte de um projeto do livro Encontre Sua Marca, e esse ano a gente está lançando o volume 2. E a Patrícia é responsável por um tema super interessante, que é branding sensorial, o uso dos sentidos como estratégia da marca. Patrícia, queria te perguntar, queria que você falasse um pouco sobre o teu tema, como é que surgiu, né? E o que é que esse tema do branding sensorial pode de fato agregar aí na nossa trajetória profissional, na nossa melhoria de relacionamento com clientes, enfim, deixo para você explicar um pouco aí para a gente. Então, vou me apresentar rapidinho, né? Para assim, quem está acontecendo aqui no perfil, mas tô vendo que tem pessoas que te acompanham também que estão chegando aqui, né? Amanda Xavier, né? E outras pessoas que agora podem acompanhar o conteúdo por aqui também, né? O conteúdo que eu costumo publicar. Então, eu sou Patrícia Franco, eu sou consultora de imagem, trabalho também como personal brander. E como a Renata disse, né, eu gosto de trazer temas instigantes, eu gosto de fazer as pessoas pensarem, né? Pararem, na verdade, para refletir para além do óbvio, né? Apesar do que hoje em dia a gente está tendo que repetir muitas vezes o óbvio, mas também para abrir a mente, né? Abrir a cabeça, resgatar alguns conceitos que são importantes, né? Então, eu trabalho com a consultoria de imagem desde 2017, né? Também passei a atuar como personal brander, personal brander e também, né, desde o lançamento do nosso livro Incondicionar, então de 2019 para 2020. Né? Eu tenho conhecimento na área de comunicação que eu trago para minha abordagem na consultoria de imagem e no branding, né? Tanto que eu escrevi a respeito dos arquétipos e motivações é o conhecimento que eu trago do meu repertório de trabalho, né, como publicitária. Eu trouxe pro branding também, né? Desenvolvi o baralho de arquétipos e motivações. E nesse segundo, né? Nesse segundo livro, a Daniela Bacelar, que é a dona do projeto, falou: olha, você
conhece alguém que poderia falar sobre marketing sensorial? Eu falei, eu. Né? Eu gosto do tema, já estudo o tema há algum tempo, né? Então, o marketing sensorial, né, já entrando aqui no nosso tema, ele é o branding sense, o marketing sensorial, ele é esse pacote, digamos assim, né, de recursos que a gente pode utilizar como estratégia para se conectar com o nosso cliente e fidelizá-lo a partir dos 5 sentidos. Então, ele tem por objetivo o quê? Promover experiências a partir dos 5 sentidos, de maneira que o seu cliente se conecte por meio dos 5 sentidos com você, dono da marca, né? Então, e aí algo que eu trago para a discussão no capítulo é exatamente o fato de que, será que basta só eu captar a atenção dele por meio dos 5 sentidos? Né? Então, né, trazendo um pouquinho do spoiler aqui, né, os 5 sentidos eles são o começo de uma estratégia de branding sense, que seria uma estratégia humanizada, né? E é uma estratégia humanizada não só para quem consome, mas também para quem vende. Porque, né, hoje a gente sabe que você tem que criar conexão e relacionamentos com o seu cliente, né? Então não basta só um primeiro contato, uma compra por impulso, por meio de a adesão à marca, ela não vai acontecer simplesmente só por um estímulo visual ou auditivo, né? Tem algo além disso. Então, o branding sense bem feito, os 5 sentidos são só o começo, né, da estratégia de branding sense bem feita. Ai, nossa, olha, eu fico muito, muito encantada e já estou muito curiosa para ter acesso ao teu capítulo, né? Quando você fala dos 5 sentidos e até nos spoilers que a gente teve, você fala um pouquinho dessa importância dessa conexão, principalmente depois da pandemia, né? Como é que você vê isso, assim, Patrícia? O que é que você traz para a gente, além dos 5 sentidos, que é um início, mas qual a importância desse tema, desse assunto, para nossa conexão com o cliente, para nossa, vamos dizer assim, para uma virada de chave na nossa vida, né? Porque quando eu vejo o teu tema, na verdade, assim, ele é muito amplo e ele pode nos conectar com vários aspectos, né? Com vários caminhos. Pode nos ajudar, assim, não só no personal branding, mas também em outras áreas. E aí eu queria te ouvir um pouco disso, assim, eu estou com muita sede de te ouvir. Então, na verdade, né, com a pandemia, um dos sentidos que foi mais afetado foi o sentido do tato, né? Por causa do distanciamento social, essa história da gente ter que ficar em casa, né? Fica em casa, né? Essa questão toda. Agora que a gente está voltando a uma rotina, né, de uns tempos para cá, mas sempre de uma forma ainda um pouco insegura, né? Porque a gente tem os picos aí da doença, então a gente não sabe ainda muito como lidar, né? Estamos aí pisando num terreno ainda arenoso, né? Mas o sentido do tato, ele foi o mais prejudicado. E aí as marcas tiveram que se valer de outros recursos para tentar substituir, suprimir, né, talvez esse déficit, né? Então, você vê como exemplo lojas que começaram a criar provadores virtuais, né? Marcas que começaram a criar provadores virtuais para tentar substituir essa história. Eu não posso ir até a loja, eu não posso provar, eu não posso tocar, né? Então, também, né, um exemplo de uso aí dessa questão do sentido do tato, né? Lojas que passaram a encaminhar a mala de roupas para casa do cliente. Então, assim, eu não tenho uma experiência em loja, mas eu posso proporcionar uma outra experiência que seja ali, eu separo as roupas e você aí pode utilizar daquela maneira, né? Uma tentativa de tentar suprir a experiência em loja, te entregando em casa. Então, assim, algumas formas de pagamento também, né, que foram mudadas, alteradas, né, pelas marcas para você, essa forma do touch, né, que você não podia mais tocar. Então, as máquinas também alteradas nesse sentido, né? Então, uma série de adaptações para tentar suprimir, né? O tato, ele foi muito... E é um dos sentidos que é um dos primeiros que a gente desenvolve, né? E quando a gente está ali no útero ainda, a gente já desenvolve o tato,
né? Então a gente vai sentindo ali, percebendo, né, todo o ambiente, se percebendo, né, começando a se perceber ali também, né, como pessoa. Então, você imagina, um dos primeiros sentidos que a gente desenvolve e ele foi de alguma maneira assim tirado da gente, né, com a pandemia. Então, as empresas tiveram aí que buscar recursos nesse sentido, né? Você pode, né, de alguma maneira também disponibilizar amostras do seu produto, texturas, né, para poder estimular também esse sentido. E as pessoas ficaram também, quem tinha mais insegurança de comprar online, teve que se acostumar de alguma maneira, né? Confiar em algumas marcas nesse sentido ali, para poder contar com aquelas marcas nesse momento, né? Então, foi um dos sentidos mais afetados, né? Não sei se eu respondi assim o que você queria com relação à questão da pandemia, né? Mas é uma adaptação constante, né? E o meio tecnológico ajuda nesse sentido, né? Favorece que a gente possa aí manter esse sentido ativo, né? Por exemplo. Ai, que legal, sim. De fato, assim, e foram mudanças muito rápidas, né? Eu até acredito que a gente tivesse que fazer essa adaptação para o digital, mas de uma forma mais não lenta, mas assim, mais gradativa. E de repente todos nós tivemos que nos adaptarmos, de criar outras estratégias, né? E aí, sobre o branding sensorial, assim, você já falou um pouco assim, dessa importância na era digital, de se adaptar, dessa importância de manter o toque, né? De alguma forma criar essa sensação, mesmo que a gente tenha aí as restrições de contato físico, até mesmo hoje, assim, pela própria adaptação do contexto, muitas marcas realmente optaram por essa modalidade, reduzir custos, né? Tem um alcance muito maior, porque a gente consegue, através do digital, expandir muito mais rápido. Mas o que é que você vê assim de mais importante? O que é que o branding sensorial consegue trazer de mais importante assim nessa era digital? Eu acho que, assim, essa questão da aceleração, né, do digital, algumas marcas já estavam, né, nessa vibe do digital e acelerou para alguns outros nichos que talvez estivessem mais aquém, né, mais atrás. A gente vê no próprio mercado de consultoria de imagem mesmo, né? As consultoras começaram a criar serviços online. Quem não tinha começou a desenvolver, né? A criar um serviço online. E não só na consultoria, mas outros nichos também começaram a desenvolver serviços online, né? A questão da terapia mesmo online, que talvez já existisse, mas com um volume maior, né? E eu percebo que só faz bem no sentido, porque realmente é isso que você disse, você ganha uma escala, né? Você escala o seu serviço, que você é capaz de chegar a mais lugares, né? E a mais pessoas. E aí, com relação à questão do marketing sensorial, né? É importante, eu acho que a gente tem que ter claro o seguinte, que os sentidos, né? Porque no meu capítulo eu falo, vou dar um spoilerzinho aqui, né? Os sentidos, eles são a porta por onde entra tudo em nós, né? Então, todo conhecimento que a gente adquire, o que a gente alcança, chega em nós por meio dos cinco sentidos. Né? Então, eles vão chegar de alguma forma, seja por um estímulo visual, auditivo, olfativo, né, pelo paladar ou pelo tato. E só aí você já tem, né, 5 possibilidades de estratégia, pensando assim, em termos de estratégia para alcançar o seu cliente, para se conectar com ele. Só que isso não é suficiente, porque além dos nossos sentidos externos, para quem não sabe, né, nós temos 4 sentidos internos. Né? Então, é isso que o capítulo vem agregar, no sentido de que eu trago alguns exemplos lá de estratégias de branding sense, né, de marketing sensorial, de estímulo visual, auditivo, olfativo, né, de cada um dos sentidos, mas entro também nesse aspecto de que para se conectar com o seu cliente, você tem que ativar esses 4 sentidos internos, né? Então, quem quiser saber quais são esses sentidos internos, eu não vou revelar aqui, eu vou Ah, deixar de surpresa, né?
Lançamento. Mas, né? E além dos sentidos internos, a gente tem que fazer esse cliente, essa pessoa que se conecta conosco, a gente tem que levar essa pessoa a pensar a respeito de soluções de problema, né? Então ela tem que te enxergar dono da marca, né? Como estou até usando aqui um termo que a Tessa usa, né? O dono, né? O dono da marca, a Tessa é outra escritora, né? No nosso volume 1. E então você, dono da marca, o cliente tem que te enxergar como uma solução de problemas. O que que você ajuda a solucionar? Né? Você pode captar a atenção dele por meio de um dos 5 sentidos, mas depois você tem que percorrer com ele um caminho, né, desses 4 sentidos internos, né, e ajudá-lo a pensar de fato, né, a não fazer uma compra só por impulso, mas manter com ele um relacionamento que você vai levá-lo, né, conduzi-lo do senso comum até o intelecto mesmo, fazer com que ative ali uma atividade cognitiva nele, né? Ajudar a pensar na melhor solução para um problema que ele tenha. Né? Então, assim, uma estratégia humanizada de Branding Sense, ela vai ter em conta as faculdades, que a gente chama, né? São 7 faculdades do ser humano. Né? Que é um assunto também que dá pano para manga, mas eu tenho que levar em conta exatamente que esse meu cliente, eu só vou me diferenciar se eu ensinar ele algo de fato. Né? Você já percebeu que aquelas marcas que se destacam, com as quais a gente cria conexão, são aquelas que agregam valor para a gente, e elas agregam porque elas ajudam a solucionar um problema e nos ajudam a pensar o problema, né? Qual a melhor solução para aquele problema. Então, não é só desenvolver uma estratégia, por exemplo, né, do ponto de vista visual, de uma iluminação na minha loja, das cores numa loja. Isso faz parte da estratégia, é um estímulo visual, mas não é suficiente. Ai, nossa, eu já estou ansiosíssima para ler o teu capítulo, né? E aí me surge, assim, por exemplo, eu consigo visualizar a questão dos 5 sentidos, né? No sentido do tato, do olhar, do enxergar, do ver, né? No sentido do ouvir, mas queria do paladar, mas queria que você me falasse um pouco, assim, é, como é que, por exemplo, online, a gente conseguiria trabalhar o sentido do olfato, por exemplo? Ainda tem técnicas que estão sendo desenvolvidas nesse sentido, né? A gente tem algumas marcas que estão disponibilizando, né, a fragrância, o cheiro, né, dos seus produtos, até no online mesmo, né? Tem aplicativos que estão desenvolvendo algo nesse sentido também, né, para poder atrair os seus clientes, né? Perfumes, né? Marcas de perfume, né? E ainda é algo que, dos 5 sentidos, é o menos desenvolvido nesse sentido do ponto de vista online. Mas é possível, tem aplicativos que estão desenvolvendo isso, né? Aplicativos até de relacionamento, você acredita? Que deixa Gente, ali o cheiro ou o perfume da pessoa para que, né, você possa fazer um contato, né? Se tem um interesse. Então, tem ferramentas sendo desenvolvidas nesse sentido. E também fragrâncias de perfumes, né? Também de marcas que estão desenvolvendo estratégia nesse sentido. Você está falando de olfato, eu até tô aqui do lado eu trouxe um perfume, eu falei, gente, eu vou passar um perfume antes da live, porque não vai aparecer online, mas faz diferença, né, na estratégia até de comunicação, né, no momento em que a gente se prepara, por exemplo, para uma reunião, né, em que a gente está ali pronta para poder abrir a câmera e conversar com uma pessoa, né? Os 5 sentidos também podem ser uma estratégia de branding sense para você que está fazendo uma live, preparando uma palestra, que vai dar um curso online, ativar os 5 sentidos em você, né? Porque isso também muda o nosso comportamento. Né? Então, quando eu visualmente, né, escolho uma blusa, uma peça de roupa, um acessório e também passo perfume, escolho uma fragrância, aquilo muda o meu comportamento, né? Me estimula ali para determinada fala, determinado comportamento, isso também faz diferença. Então, no online também nas interações, viu? ai, muito legal isso. Eu muitas vezes trabalho home office, né? E eu geralmente
se eu acordar e não for para o escritório e for trabalhar de casa, eu me arrumo como se fosse para o escritório, né? Independente de ter reunião ou não. E aí eu acredito que é um pouco nesse sentido que você fala, assim, de estarmos prontos, preparados, né? E imagina Sim, se você está pronto, preparado e ainda assim você saber utilizar ou intencionalmente utilizar os sentidos para se conectar ou para se projetar. É mais ou menos isso, né? Assim, você exato. consegue é, utilizar intencionalmente os teus sentidos para chegar no teu cliente. É mais ou menos um pouco disso que você traz no teu capítulo, traz na tua metodologia de trabalho aí com os teus clientes. Exato, exatamente, né? Porque a estratégia, a gente tende a pensar assim, a gente vê a estratégia de grandes marcas, né? Então, você tem lá o cheiro da Disney, a aromatização de uma loja, né? Iluminação de uma loja, mas a gente está falando aqui para empreendedores, donos de marca, né? Que têm as suas marcas pessoais. Então, a gente tem que se valer desses sentidos para nos conectarmos com os nossos clientes. É exatamente dessa maneira, né? Então, assim, muita gente em trabalho remoto, em home office, então eu tenho de fato que escolher, né? Saber escolher uma roupa para me vestir com uma cor que me favoreça. Um perfume que eu vou usar, outra pessoa ele não vai sentir do outro lado da tela, mas muda o meu comportamento, porque isso me prepara para a ação. Né? Isso me prepara para. É exatamente isso. Quando eu me cuido, estou atenta a esses 5 sentidos, isso me prepara para cuidar do que vier pela frente durante o dia. Seja uma reunião de trabalho, né? Um contato com uma pessoa, um feedback que eu tenho que dar. Então, é exatamente isso mesmo. Ai, que legal. Muito, muito bom. E aí, me fala um pouco, assim, de por que é importante, óbvio, você já trouxe vários elementos, né? Nesse Uhum. sentido da intenção, da conexão, de estar pronta, na verdade, assim, quando você fala assim, ai, quando você bota um perfume, isso de alguma forma te prepara para algo, né? Porque você tá ali, acredito que também preparando-se para o outro, para o que vem, né? Mas me fala um pouquinho mais assim de qual a importância de conhecer os 5 sentidos e mais esses 4 que nós temos, assim, que eu estou super curiosa, né? O que é que isso de fato assim traz de diferencial para nós, assim, por exemplo, eu, Renata, quanto personal branding, começar a utilizar o branding sensorial na minha estratégia, assim, o que é que isso, qual a importância disso? A gente tem que pensar nos sentidos externos, nos sentidos internos e nas faculdades humanas, que são 7. Então, não é uma fórmula pronta, né? Exige pensar assim dentro do seu negócio o que que faz sentido, o que que você vai ativar, né, para conduzir exatamente esse cliente à conexão que você deseja, né? A fidelização dele. Tão difícil falar de fidelização hoje, né? Você tem tantas possibilidades, a gente tem que pensar assim, nós somos uma dentre várias possibilidades. Então, como que você vai se diferenciar? A importância de unir aí sentidos internos, externos e faculdades humanas é exatamente, né, exatamente a importância da diferenciação. Porque se você opta por chamar a atenção do seu cliente por uma estratégia visual, por exemplo, se você é dono de uma loja, ou se você vai atender o seu cliente numa sala, né, o personal brand vai receber, proporcionar experiências é fundamental, né? E experiências de uma maneira intencional, que vão conduzir esse cliente até digamos assim, o quarto sentido interno, que seria a memorização. Né? Então, assim, esse cliente ele vai lembrar de você pela experiência que você proporcionou. Né? E não só pela experiência, mas também pelo problema que você ajudou a solucionar. Então, ele vai te ter como uma referência. Né? Então, é importante, porque se você opta só, por exemplo, uma fragrância numa loja, ok, eu sei que aquela marca, eu não sei se você conhece a marca, não sei se tem aí onde você está, a True Sul, né? Ela é uma loja de
cama, mesa e banho, ela tem uma fragrância específica da loja. Você sabe que aquele é o cheiro da loja, aquele é o cheiro da marca, né? Eu identifico, mas ativar um sentido é o primeiro passo, né? Depois, como que eu faço para estar presente na mente desse cliente, né? Tanto que o capítulo do Branding Sense, ele está dentro do pilar ali, né? Dentro do livro de posicionamento. O que é o posicionamento? É o lugar que eu ocupo na mente do meu cliente, na mente desse consumidor que eu desejo que ele faça adesão à minha marca, né? Então, da mera sensação até a adesão, isso passa por um caminho de memorização, né? Então, são estímulos, né? E um contato constante que eu tenho com esse cliente, né? A gente se conecta com as marcas quando elas nos ensinam algo, né? Algo de valioso. A gente volta ali no online, né? Seja no físico ou no online, a gente revisita aquele perfil, a gente volta ali porque a gente sabe que tem um conteúdo de valor, um conteúdo que sempre agrega para mim, né? Então é importante por isso, seja qualquer nicho, né? Qualquer segmento de mercado, usar a estratégia pensando né, sob essa ótica da sensibilidade, que une os sentidos externos e internos, mais as faculdades humanas, ensinando esse cliente a pensar e não só agir por impulso, né? Ah, eu vi pelo preço, por exemplo, né? Senão você vai ser sempre comparado pelo preço, você como dono de marca, né? Ah, eu ofertei, coloquei, fiz uma promoção ali, sei lá, no Dia das Mães, resolvi ofertar um serviço com um desconto, né? Então, assim, você quer ser sempre aquela pessoa, aquele dono de marca que é procurado por desconto? Ou porque valorizam o seu conteúdo, né? Valorizam o que você tem para entregar, né? Por isso que é importante desenvolver uma estratégia pensando aí nesses 3 passos, né? Considerando que lugar que eu quero ocupar na mente do meu consumidor, né? Não sou eu que escolho, na verdade, eu já ocupo um espaço na mente dele, ou eu posso ainda nem ocupar, né? Mas como que eu vou estrategicamente pensar, né, que lugar ocupar? Passando aí dos sentidos externos até os internos, né? E ativando essas faculdades. Ai, nossa, incrível. E tô pensando aqui, por exemplo, no teu capítulo, quem vai ter acesso a essa leitura, com certeza o conteúdo está riquíssimo. E aí eu queria pensar assim, por exemplo, nesse processo de formação pessoal, né? Eu vou me preparar para conseguir fazer essa conexão, para conseguir fazer essa ligação com o meu cliente, não é isso? Ou seja, assim, no teu capítulo você vai trazer elementos que nos levam a refletir essas estratégias utilizando todos os sentidos e que eu consigo botar para fora, assim, de fato, conseguir conectar com o meu cliente de forma diferenciada. É bem isso que a gente vai encontrar no teu capítulo. Sim, lá eu falo um pouco dos sentidos externos, né? E como que você deve usar, na verdade, o Branding Sense para criar uma estratégia humanizada. Porque o que não é uma estratégia humanizada, né? Eu penso no lucro. Eu quero que você consuma, né? A compra por impulso, fez aquele contato comigo e pronto, né? Você veio, consumiu, comprou e não te vejo mais. E uma estratégia humanizada, ela tem que ajudar a solucionar problema e ensinar, né, o cliente a se conhecer, a pensar, né, de fato. Então, no capítulo eu trago algumas sugestões de exercícios, né, e que vão ajudar você a pensar na sua estratégia de branding sense, né, ou no branding sense dentro da sua estratégia de branding de uma forma mais ampla, né. E coloco algumas perguntas exatamente para você levar para dentro do seu planejamento, para dentro do seu branding, né? O que você quer que seu cliente pense, o que você quer que ele imagine, o que ele memorize, o que você quer ensinar para ele, né? E aí é fundamental a gente ter em conta o itinerário de maturidade de quem é o dono da marca. Não adianta eu querer ensinar algo pelo qual eu não passei, que eu não vivenciei.
né? Que eu não vou saber como. Eu vou dizer que eu te entrego, mas eu não vou conseguir entregar porque eu não tenho nem experiência para poder te passar aquilo, né? Para poder te ensinar. Né? Então, quando alguém busca a sua marca, te busca como uma possível solução, ele espera que o quê? Que você pegue pela mão, né? Que você dê para ele a segurança assim, eu sou o caminho, digamos assim, para que você possa chegar à solução do seu problema. Né? Então, a partir do quê? A partir do que você já vivenciou. Então, você só consegue, de fato, incorporar ali, né, uma estratégia de branding sense que seja humanizada, se você olha primeiro para a sua jornada, se você olha para a sua experiência, para o que você já vivenciou, fala, o que que eu posso entregar com isso? Como eu posso ajudar essa pessoa que está chegando, né, ou que passa por essa dor, que passa por essa questão, por esse problema, ou que tem essa ambição, né? E porque não tem como você sustentar uma máscara, né? É, Sem ter vivido a situação, né? Então, é exatamente isso, é passar ali alguns exercícios, né? E pontuar com quem é dono da marca o que mais ele pode desenvolver. Se ele já usa os 5 sentidos na estratégia dele, como que ele pode usar isso, né? O Martin Lindstrom, que é um dos expoentes na área de branding sense, né? Tem vários livros publicados. Ele diz que aquelas marcas que conseguem proporcionar verdadeiros rituais junto para os seus clientes, né, são aquelas que ficam na memória e aquelas que fidelizam esse cliente, né, que vão de alguma maneira humanizando a sua estratégia. Ele faz uma comparação da marca com os rituais da fé, né, independente da religião, assim, quando você está ali, né, praticando a sua fé, você coloca todos os seus sentidos ali, a presença, né? Você está presente com todos os seus sentidos naquele momento, e aquele momento te envolve. Então, você coloca em ação, né, todos os seus 5 sentidos e também os sentidos internos, que vão ter a ver com a imaginação, com a memória, né? E a meditação, digamos assim. Né? Então, se você proporciona uma experiência, um ritual, né? Você repete esses rituais com o seu público, né, a tendência é que essa estratégia vá se tornando humanizada, que você está criando conexão. Né? O cliente vem e volta, porque ele sabe, ele lembra de você como marca. Né? ai, muito legal, Patrícia, você trazer esse tema, assim, o meu tema no capítulo é sobre humanização das marcas, né? E eu trago exatamente um pouco desses elementos que você trouxe, assim, de viver a tua história, de ter essa experiência, né? De ser inteiro, de ser verdade, porque realmente as máscaras elas caem em algum momento, por mais que você tente segurar, colar, enfim. Mas a verdade, ela de fato sempre chega, né? E essa questão da humanização, ela chega num momento muito forte, né? Assim, que a humanidade, de fato, precisa disso, precisa dessas conexões, precisa dessas relações para que as coisas elas realmente elas sigam com mais verdade, né? Elas sigam com mais sustentabilidade, né? Enfim, que legal assim essa conexão, né? Do teu tema. Que bom imaginar que nossa, assim, através do nosso corpo, dos nossos sentidos, a gente consegue intencionalmente mudar determinados hábitos, talvez, não sei, assim, Sim. e a gente fazer conexões e a gente construir novos caminhos na nossa vida profissional, na nossa marca, nos nossos clientes, né? É, é verdade. Tem algumas coisas que estão esquecidas, né? Já tem um tempo aí. E a gente está precisando repetir o óbvio muitas vezes, né? Essa questão da humanização. É interessante, né? Eu lembro que logo no começo da pandemia,
eu lancei o meu site, lá eu falava, né, harmonização 360, né, o método que eu desenvolvi. E ali eu falo exatamente isso, né? A harmonização 360, ela traz essa humanização. E aí tem pessoas, né, que perguntam, e aí as empresas começaram, né? Humanização, vamos humanizar. E aí algumas pessoas próximas a mim falaram assim, mas espera aí, humanização? Eu já não sou humano? Eu tenho que ficar lembrando disso? A gente está em tempos que estamos precisando lembrar mesmo. A gente está tendo que lembrar, resgatar alguns conceitos, né, da tradição, que tem a ver exatamente com isso. Eu sou, né, corpo, né, e sou espírito também. Então, assim, não existe algo desconectado, né, do outro. Então, eu tenho que ter em conta os meus sentidos, né, colocar eles a favor de um aprendizado, de um itinerário de maturidade, e a partir disso auxiliar outras pessoas, né? Me colocar a serviço, né? E os sentidos, eles são exatamente isso, né? É, eu começo o meu capítulo falando exatamente que lá em Platão acreditava que a gente não era capaz de alcançar a verdade por meio dos cinco sentidos. E ele era mentor do Aristóteles, né? E Aristóteles contrariou Platão quando disse que é possível sim. Por meio dos cinco sentidos que a gente vai alcançar a verdade das coisas, né? Ainda bem, né? Porque senão é a nossa forma de alcançar, né? O conhecimento por meio dos cinco sentidos. Só que a gente não pode parar aí nos cinco sentidos. A gente tem que e também por essa questão da aceleração do tecnológico, né, de pandemia, redes sociais, as pessoas estão com preguiça de pensar. Então, a gente, enquanto dono de marca, tem que ajudar as pessoas a pensarem, né? Senão as pessoas ficam levadas, né? Por uma corrente, por um automatismo, por essa aceleração mesmo, né? Então, você que é dono de marca, né? Pensa assim, de acordo com o que eu percorri até agora, com a minha jornada, o que eu posso entregar de valor para o meu cliente, né? Quem geralmente me segue, me acompanha, vê o meu conteúdo, ou quem lida comigo mesmo no presencial, no dia a dia, se você ainda não está nas redes sociais, né? O que as pessoas costumam falar a respeito de mim, de habilidade, de talentos que eu tenho? Como que eu posso unir isso a um estímulo por meio dos cinco sentidos para ensinar algo de valioso para as pessoas que se contactam comigo, né? É algo nessa linha, né, Renata? Ai, muito bom. Ou seja, assim, utilizando os cinco sentidos, assim, a base, né? Você, de uma certa forma, prepara, fortalece as pessoas para que elas estejam aptas a fortalecer e a criar essa conexão com os clientes. Sim, exatamente. Primeiro com elas mesmas, né? E depois com os clientes, para que eles perpetuem isso, né? Porque a fidelização de fato está nisso. Você realiza um trabalho bem feito, ele volta a te procurar e te indica, né? Te indica para outros clientes, né? Isso acontece muito comigo. O serviço que eu prestei, né? Vem pessoas indicadas porque eu prestei aquele serviço. Então, assim, tem que ser uma experiência sensorial e uma experiência. A gente também tem que ter eu nem falei isso no capítulo, vou agregar um pouquinho aqui nesse sentido, né? É importante você considerar, aqui ó, a Dani dando um oi pra gente, ela tá entrando no perfil Livros que Marcam, né? A lembrar que mais uma vez, né, que essa live ela em função do projeto, né, do livro, do perfil Livros que Marcam, o lançamento do livro Enquanto Sua Marca Volume 2. Nós somos coautoras no livro Volume 1, Renata, Então, e agora a gente, né, lança no segundo semestre o volume 2, né? Então, algo muito interessante também, porque de repente você pode falar assim, tá, mas eu tenho, eu já sei agora que eu tenho que desenvolver uma estratégia de Branding Sense para me conectar com o meu cliente, que é só o começo. Né, que a partir disso também eu tenho que conhecer os sentidos internos, que estão lá no capítulo, né? E ativar as 7 faculdades do meu cliente, né? Ajudar esse cliente a pensar, a sair ali do óbvio, né? E me diferenciar através disso, do que eu entrego para ele, né? Que eu posso entregar para ele. Tá, mas então, se eu vou desenvolver uma estratégia de Branding Sense, qual sentido eu vou usar? Isso seria uma pergunta, assim, algo para a gente pensar. Né? Porque, será que tem uma hierarquia entre os cinco sentidos?
né? Do ponto de vista, não de que um é mais importante do que o outro, todos são importantes, mas existe, inclusive, até do ponto de vista neurológico, neurocientífico, aqueles que a gente desenvolve primeiro, os que a gente desenvolve depois, né? Os que estão associados à memória, o nosso olfato está associado à nossa memória, né? Uma região do cérebro que é o hipotálamo, né? Então, assim, qual o sentido que eu vou ativar? Qual o sentido que eu vou usar na minha estratégia? Né? A gente tem que ter em conta que as pessoas têm diferentes formas de aprendizagem, né? E essas formas de aprendizagem, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais sinestésica, né? Sinestésica no sentido, né, dos outros sentidos, então ela é mais do tato, né, do olfato ali ou do paladar. Então, qual sentido eu vou trazer para dentro da minha estratégia para me conectar com esse cliente? Né? É até interessante em termos de pesquisa, assim, qual que é a forma de aprendizagem do seu cliente? É mais fácil captar a atenção dele por um meio visual? Ou será que ele é sinestésico? Ou por um meio auditivo? Né? Tem um retratista que eu gosto muito do conteúdo dele, que é o João Mena, e ele fala que o nosso caráter é formado pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, nós sofremos impacto e influência e estímulos visuais e auditivos muito mais do que os outros três sentidos, né? Por isso que é importante você também, quando desenvolve uma estratégia de branding sense, pensar em entregar conteúdo de valor para o seu cliente, né? Do ponto de vista visual e auditivo. Tem muita coisa ruim, né? Aí a gente vê na internet, visualmente e também do ponto de vista auditivo, né? Músicas que não podem ser consideradas músicas, né? Propagandas que poluem o olhar, na verdade. Então, se eu entrego algo de valor no sentido de visual ou auditivo, também já estou contribuindo muito, né? Para poder fazer uma estratégia de brain sense que seja uma estratégia humanizada, né? E levar em conta mesmo, você tem formas diferentes de aprendizagem, né? Qual que seria a forma desse cliente? Uma forma também de começar, né? De repente eu não vou começar pelos cinco sentidos, mas qual que seria a forma do meu público, né? Como é que ele aprende? Então, algo nesse sentido também é interessante pensar para ser mais assertivo na estratégia, né, de marketing sensorial. É muito interessante isso, assim, de estarmos aptos a entender ou testar, pelo menos, quais são as estratégias ou quais são os sentidos que a gente poderia utilizar para alcançar o nosso objetivo, né? Para conseguir alcançar de fato o nosso cliente. Não sei se assim, porque o capítulo eu sei que ele vai trazer os elementos chaves, talvez assim, dê o despertar o interesse, né? Para que a gente se aprofunde mais. Mas queria ouvir de ti se de fato é possível. Por exemplo, depois de um treinamento, de ler um pouco mais sobre o conteúdo, de aprofundar mais, se é possível, por exemplo, eu conseguir fazer essa análise do meu cliente e desenhar uma estratégia específica para alcançá-lo, o meu Eu, público. eu penso que sim, na verdade, né? Você pode ir por meio de pesquisa, né, ou por meio de uma experiência mesmo que você vai promover ali para um grupo de clientes, é interessante nesse sentido, né? E até saber qual a melhor resposta, se foi visual, se foi auditiva, né? Fazer contato, a gente pode fazer testes, né? Testar assim com pequenos grupos para ver de fato como é que funcionaria. Eu acho que é interessante nesse sentido, né? É possível. E a gente vendo que a melhor resposta é por meio de um daqueles sentidos. Então, peraí, olha, esse grupo de clientes aqui, pelo menos, parece que aprende melhor do ponto de vista visual. E também fazer a relação com o seu produto, né? Ou com o serviço que você presta, né? Se você, de repente, por exemplo, você trabalha com comida, com bebida, né? Então, vai fazer sentido você despertar pelo sentido do paladar, né? Mas, se eu quiser ser menos óbvio, né, eu posso despertar ativando outros sentidos, né? Eu tenho que verificar, na verdade, é um olhar que ele é um 360, né? Eu sou muito a favor desse olhar 360. Você olhando para você olhando para o outro, você olhando
o mercado, de uma forma geral, o que você pode entregar de diferente, mas também, assim, ouvindo o seu cliente, o que faz sentido de acordo com o que você entrega de produto e serviço também, né? É, ativar mesmo os 5 sentidos. Eu acho que é fundamental você considerar a forma como o seu cliente aprende, né? Porque, de repente, você está ativando um sentido ali e não é aquele sentido que tem que ser ativado, né? Você vai chamar a atenção dele de uma outra maneira, né? Às vezes, eu fui docente por muitos anos, né? Então, em sala de aula, você tem várias formas, a pessoa aprende de formas diferentes. Então, é assim também no mercado, né? O cliente, ele aprende de forma diferente. Então, não são todos que vão ser visuais ou todos que vão ser sinestésicos, né? Como que eu posso trazer esse cliente para perto de mim? Descobrindo qual que é a forma dele de aprendizagem, né? E aí a gente pode fazer até grupos, né? Nesse sentido, assim, pensando pequenas rituais mesmo, promovendo experiências para esse cliente do ponto de vista visual, do ponto de vista auditivo, né? Olfativo. Acho que é nessa linha. Já estou aqui pensando nesses rituais, nesses momentos de fato, eu acho que é um processo de estruturação, né? Da tua marca e dessa conexão com o teu cliente, né? E aí eu fiquei aqui pensando, será que, por exemplo, a gente vai estudar um pouco desses 5 sentidos, dos 4 internos, das faculdades humanas? Humanas. E Isso. a gente consegue perceber, ou assim, é possível perceber a gente nessa análise, qual dos sentidos a gente mais também tem afinidade, assim, tem um pouco disso, ou não, assim, aí a gente consegue utilizar todos, mas tem algum que a gente, assim, que a gente percebe que a gente tem mais habilidade de utilizar, ou, enfim, você já viu um pouco disso ou não? A nossa forma de aprendizagem, né? Eu não sei se você já passou por isso, né? Mas tem pessoas que elas são mais visuais, você capta atenção pelo visual. Tem gente que para memorizar determinado conteúdo tem que repetir em voz alta, né? Então, assim, a forma de aprendizagem daquela pessoa é auditiva, né? Ela tem que, às vezes, ela vai caminhando e repetindo, né? Então é mais auditiva, né? Do ponto de vista, eu tive uma experiência, tem algum tempinho, foi durante a pandemia, né? Fiz uma sessão de maquiagem e ali num espaço, que era um espaço de uma collab, né? Eram várias marcas que estavam presentes ali. É, eu estava fazendo maquiagem, eu estava num outro espaço do ambiente e eu sou uma pessoa muito sinestésica, sou uma pessoa muito que, assim, do paladar, do tato e do olfato, né? E, e eu me recordo que eu estava num outro ambiente e de repente eu senti um cheiro, assim, uma fragrância, e aquilo meio que me hipnotizou, sabe? Eu falei assim, gente, há quanto tempo uma fragrância não fazia isso comigo, né? E aí eu não sei te dizer, porque tem uma questão, né, que está relacionada também ao nosso repertório, ao nosso depósito de memórias, ao nosso imaginário, né? Então aí, né, esses nossos sentidos internos, né, que em algum momento se conectou ali comigo, né? E eu não sei explicar, conscientemente, né? Mas aquilo no meu subconsciente, aquilo estava ali guardado de alguma forma que aquele cheiro mexeu comigo, aquela fragrância, né? Então, e aí, há muito tempo eu não consumia uma fragrância, né? Digamos assim, com essa vontade, né? E aí adquiri uma fragrância até que eu uso na minha sala, na minha casa, né? Que eu gosto muito. E a marca conseguiu, de fato, né, fazer essa conexão comigo. Então, assim, proporcionar esses pequenos rituais, né, é muito interessante. Então, assim, você pode ver exemplos, óleos essenciais, né? Ou então, quando você fala em termos de coloração pessoal, as cores, isso tudo são estímulos,
né? O atendimento, por exemplo, na consultoria de imagem, ele é muito sensorial, né? E aí, no personal branding, você, como dono de marca pessoal, vai depender, né, da sua marca, qual que é o segmento, o nicho com o qual você trabalha, né? Então, como que eu poderia desenvolver estratégias aqui com um grupo de clientes, né? Eu acho que uma boa forma seria isso, fazer pequenos grupos, né? Ah, e ali promover um pouco de experiência, né, de cada um dos sentidos, pensar mesmo o que que faz sentido eu trazer como experiência para esse cliente durante o atendimento, de repente, para ver o estímulo, né, e a resposta desse cliente, né? E aí algo que você vai ter que ir esquadrinhando mesmo, né? Trazendo ali para dentro do seu planejamento e percebendo quando você teve melhores reações, melhores resultados, né? Algo nesse sentido. É um trabalho realmente de pesquisa. Ai, mas incrível, sabe? Assim, e pensar nessa conexão dos sentidos com a tua estratégia profissional, né? Com a estratégia de posicionamento da tua marca, Uhum. né? É realmente, assim, muito, muito bom. Porque, na verdade, assim, os nossos sentidos, eles de fato são base para tudo, né? Para nossa existência, né? Todos nós, mesmo com algumas limitações, privações às vezes, mas a gente sempre tem, mesmo que não tenhamos cinco, sempre temos, né? Alguns dos sentidos. E pensar nisso como uma ferramenta, né, como um instrumento de posicionamento, de apoio para posicionar a tua marca, é de fato um diferencial, né? É incrível, Patrícia, assim, teu tema de fato me trouxe muito, muito desejo de ler o teu capítulo, de aprofundar mais no tema, né? Já fiquei imaginando assim, fazer esses pequenos grupos, e porque eu acho que ao mesmo tempo que nos ajuda no posicionamento e na estratégia da nossa marca, também a gente não está só se conectando com o cliente, mas a gente também está fazendo com que ele crie essa memória, por exemplo, que te trouxe da fragância, né? E aí, se você cria uma coisa humanizada, uma relação humanizada, uma história, uma memória boa, né? Isso vai ser sempre um espaço, uma satisfação, né? Ou seja, assim, aquele cliente, quando lembrar da Patrícia, ele sempre vai ter aquela sensação de felicidade, ou de acolhimento, né? Enfim, assim, e que máximo, assim, estou realmente esperando já o lançamento do livro para poder estar tá, é, realmente vivenciando um pouco do que você trouxe. Agora a gente tem alguns poucos minutos mais Uhum. e eu queria te perguntar assim, o que é que, qual a mensagem mesmo assim, o que é que você diria para alguém que vai fazer uma consultoria contigo, assim, de fato, assim, o que isso muda na nossa vida, né? Assim, o que entender do branding sensorial, assim, isso traz realmente, assim, de mudança na nossa vida. Eu acho que quando alguém me procura na consultoria, né, a minha intenção, eu falo que a minha motivação é facilitar a autoexpressão das pessoas, seja do ponto de vista da imagem pessoal ou do branding de marca pessoal, né? Então, facilitar a sua autoexpressão supõe que você vai se conhecer, né? Uma palavra que foi muito banalizada na pandemia é o autoconhecimento, né? A gente tem que ter ferramentas de fato que ajudem a pessoa, possam facilitar esse caminho de autoconhecimento. Então, quando alguém me procura, né, esse processo de maturidade é algo que a gente nunca está terminado, né, Renata? Eu Verdade. acho que
a pessoa ganha em termos de conhecer em que momento, onde que ela está instalada na circunstância dela, né? Qual que é o nível, o grau de maturidade para que ela possa alçar novos voos, para que ela possa lhe entregar o melhor que ela tem, né? A partir do que ela vai descobrir em termos do branding sense, que é o início, né? Mas também dos talentos, das virtudes dela, das habilidades que ela tem, o que ela pode colocar a serviço, né? É para ser um caminho de transformação, né? Para que ela possa se reconhecer para entregar o melhor dela. Ah, que legal. Ou seja, assim, tudo parte do eu, de fortalecer o meu conhecimento, a minha existência, de fortalecer os meus sentidos, inclusive nesse âmbito de memórias, né, da sensação mesmo, assim, de já confortável e que a gente consiga colocar isso como forma de laço, né? Para que a gente construa. De expressão, né, e de conexão com o outro, né, inclusive porque você falou de vontade, né, uma vontade, a vontade ela tem que ser fortalecida, então assim, é exatamente isso, né, auxiliar a pessoa a pensar, a se reconhecer e como eu vou expressar, entregar isso para o mundo, né, usando a minha inteligência e a minha vontade, que vão estar fortalecidos, né, então é um caminho para fortalecer mesmo a inteligência e a vontade, porque senão a gente fica muito refém só dos sentidos, né? E é isso que não pode acontecer. Então, assim, a gente tem que criar conexão com o cliente, levando ele para além, né? Os sentidos, eles são o começo, né? Mas o conhecimento começa nos sentidos, como diz Aristóteles, né? Mas não termina nos sentidos, né? Então, é essa, né, a mensagem. Ai, muito legal. E Patrícia, assim, eu sei que tem muita gente que vai estar assistindo a live e que vai assistir ainda. Como é que as pessoas conseguem entrar em contato contigo? Como é que, além do livro, óbvio que vai ser lançado, mas como é que quem ainda não te segue pode estar te seguindo, ter acesso ao teu site? Você falou que lançou. Sim, sim. O perfil do Instagram, né? Patrícia Franco, Expressão 360. No Facebook também é o mesmo perfil, né? Tô no LinkedIn, né? Patrícia Franco Consultoria, né? E tem o meu site, www.patriciafrancoexpressão360.com, né? Então, no perfil do Instagram, você pode fazer contato também, né? Ela tem os contatos tem contato na bio, né? Contato também de WhatsApp. Pode fazer contato pelo direct no perfil, né? Vários canais aí, Renata. Te Maravilha. agradeço. Eu agradeço demais o tempo que nós tivemos. Você já trouxe uma pitadinha do que a gente vai encontrar lá no teu capítulo, né? Eu tenho certeza que esse volume 2 vai ser incrível, né? Também tenho certeza. Tô super expectativa, assim, os conteúdos estão maravilhosos, assim como foi o primeiro. E aí eu acho que vai aprimorando mesmo, né? Acho que até a partir Sim. experiência, a gente esse volume 2 assim realmente está prometendo. Patrícia, muitíssimo obrigada pelo teu tempo, pelo teu conteúdo, por compartilhar um pouco do teu conhecimento, de já trazer elementos que nos fortalecem, né? Que bom seguir junto aí contigo nessa jornada, né? Que é essa construção desse projeto da Daniela Bacelar e que bom seguirmos juntas. Obrigada. Obrigada a você, Renata. Um beijo, boa noite. Obrigada pela presença de quem esteve aqui conosco, né? E também um beijo para Daniela, né? Seguimos juntas aí no projeto. E fora Segui, também, né, Renata? A gente com se encontra, certeza. tá bom? Beijo, Um beijo, boa noite. Tchau. tchau.